bem-vindos ao podcast Shift Happens, onde grandes executivos dividem as suas experiências e aprendizados durante grandes mudanças. Este podcast é para você, líder, que quer aprender mais sobre como gerenciar times durante transformações organizacionais. E hoje estamos aqui com o Rubens Passos, Sênior Vice-Presidente do Canadá e Latam na ACO Brands. Hoje falando diretamente de Connecticut, nos Estados Unidos. O Rubens tem mais de 30 anos de experiência trabalhando com grandes corporações, construindo times e negócios, expandindo marcas e liderando diversas iniciativas nas Américas durante a sua carreira. Bem-vindo, Rubens. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e dividindo um pouquinho aí da sua experiência. Olá, Camila, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Espero contribuir com sua audiência. Muito obrigada. E com certeza vai, no pouquinho que a gente já conversou antes, nossa, esses 30 anos de experiência trouxeram muitas coisas interessantes para dividir com o pessoal aí da audiência. Então, conte-nos um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, o seu cargo atual. Voltando um pouquinho no tempo, eu sou formado em economia pela FAAP em São Paulo. Eu sou natural de Campinas, São Paulo, e também ao longo do tempo fiz alguns cursos executivos na área de administração, principalmente nos Estados Unidos, e posteriormente um mestrado aqui na Duke University nos Estados Unidos. E essa foi a base que me ajudou a construir minha carreira, né, que teve início em São Paulo. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi bem simples. Eu fui estagiário do antigo Banco Banespa, em São Paulo. Essa foi Uhum. meu primeiro passo. Durante a faculdade, eu estudava à noite, comecei a trabalhar de dia. E logo em seguida, depois de uns 6 meses, eu consegui um cargo de trainee, estagiário, numa empresa que se chamava Arthur Andersen, uma empresa de auditoria e consultoria. E aí eu comecei minha carreira nessa área de consultoria e auditoria de empresas. Mesmo sendo economista, eles não tinham restrição, nesse caso, podia ser administrador, economista ou contador. E aí eu Uhum. comecei minha carreira nessa área com esse background. E foi em São Paulo, Banespa, depois Arthur Andersen e depois várias empresas durante minha carreira. Nossa, bastante. E passaste por diferentes estados e diferentes países, né? Durante essa fase também, não? Sim, nesses 30 anos, eu tive sempre em mente que ter maior responsabilidade, ter mais responsabilidade, era um foco meu, sempre crescer, nunca estar confortável na posição que eu estava. Então, eu sempre tive o foco de, digamos assim, ser agressivo em aceitar eventuais ofertas de promoção, e acabaram ocorrendo através da minha carreira. E eu comecei a trabalhar em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, com outra empresa, em outra empresa. Depois eu trabalhei no Espírito Santo, trabalhei em Salvador, na Bahia. Depois voltei para São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro. Quer dizer, eu morei nesses estados, eu morei uma ou duas vezes. E nos Estados Unidos, essa é a minha segunda experiência de trabalho. Cheguei a trabalhar aqui numa empresa francesa antes Uhum. dessa empresa, voltei para o Brasil, depois voltei para os Estados Unidos agora juntamente com a ACO, já há algum tempo, mas foram Uhum. mudanças de trabalho e, claro, mudando minha família ao longo desse período, mas sempre qual foi a motivação? A motivação foi sempre eu aceitar uma responsabilidade, um cargo que me colocava acima do que eu estava antes, não é? Uhum. Então, esse foi sempre o meu drive de o local não ser o empecilho para o meu crescimento profissional. Entendi. E dentro desse gancho, né, você tendo a visão de que
buscando crescer, melhorar, aprender, né? Aceitando os desafios novos que iam aparecendo para você. Eu imagino que dentro dessas experiências, a parte pessoal de tantas mudanças, nossa, teve um crescimento muito grande também, né? E se você pudesse dividir um pouquinho com a gente o lado pessoal do Rubens dentro dessas mudanças todas. É, eu acho que o primeiro comentário é, no geral, as pessoas não gostam de mudança, né? A estabilidade normalmente é mais agradável, mais confortável, né? Então, do ponto de vista profissional e duas coisas, do ponto de vista pessoal, eu nunca tive, digamos assim, uma restrição, um apego enorme ao local que eu estava vivendo, porque eu sempre achei que, em evoluindo na minha carreira, isso também era benéfico para a minha família, né? O benefício não era individual, mas eu crescendo na minha carreira, na minha profissão, eu ia trazer benefícios para a minha família. Então, eu Uhum, sempre achei que esse era o caminho correto. E, e eu nunca tive receio por uma questão, acho que própria minha, eu nunca tive receio de enfrentar mudanças do ponto de vista uhum, profissional, porque era sempre mais responsabilidade. Ah, você estava preparado? Às vezes você não está 100% preparado, mas você corre atrás, né? Se você joga você na frigideira, você vai pular, certo? Então, eu sempre encarei, sempre busquei, na verdade, e continuo buscando novos desafios. Eu sempre falo para o meu chefe, me dá mais responsabilidade. Porque eu acho que você tendo novas experiências é o crescimento. Aí vem o crescimento que você busca, né, profissional, e eu tentar, digamos assim, maximizar a capacidade que eu tenho de crescer e de continuar expandindo, não parar nunca, né? E esse desafio faz bem para a mente, faz bem para tudo. Na minha cabeça faz bem. Tem o estresse, mudança gera estresse, profissional e pessoal. Pessoal, o desafio sempre é que você não está sozinho. No caso, eu sou casado, tenho filhos, você não está sozinho. Então, você tem toda a parte de, digamos assim, de adaptação. Adaptação não é só sua no novo emprego, no novo desafio, é a adaptação da sua família no novo ambiente. No meu caso, uhum, não aconteceu que eu fui crescendo na mesma cidade, morei sempre no mesmo lugar, então você tem os mesmos amigos, a mesma suporte social. O meu caso foi bem diferente. Eu fui mudando de uhum, cidade o tempo todo, na maioria das vezes eu fui mudando de cidade o tempo todo, então você tem que recomeçar essa questão também da sua família e das suas relações sociais. E é difícil, é estressante, não vou dizer que é fácil, não. Para a maioria das pessoas, eu acho que é bem difícil. E para mim, eu tive, claro, ao longo desse tempo, o estresse, tanto o estresse profissional quanto o estresse familiar. Mas aí vem a oportunidade de você entender, administrar o estresse, digamos assim, contornar a situação, seja a situação familiar ou profissional, para poder crescer dentro desse processo, né? uhum. Sabe que eu me identifico muito com algumas questões que você comentou. No meu caso, eu até agora estou com metade da minha carreira no Brasil, onde vivi em 3 estados, e agora outra metade nos Estados Unidos, onde Sim, só vivi até então no Tennessee. E realmente, às vezes, como eu vejo também, sabe, Rubens, é que por mais que a gente queira uma coisa, quando ela acontece, quando a mudança vem, coisas inesperadas vêm. E mesmo com essa visão firme de quero mudar, quero melhorar, que é maravilhosa e é positiva, tem mudanças que não são tão agradáveis, que vêm no caminho que você não está prevendo, e você tem que lidar com aquilo, né? sim. Então, tá aberto a essas mudanças é muito importante, mas às vezes pode ser muito desafiador, mesmo quando a gente procura essa mudança, né? É, Em- eu acho que, assim, para mim, no meu caso, comentário que eu faço para a audiência e que me ajudou muito nesse processo todo de mudar tanto de lugar e de empresa é, primeiro,
viver o presente. Não viva no passado, nem fique perdendo muito tempo da sua vida no futuro, pensando no futuro, ficar sonhando o tempo todo. Viva o Uhum, presente e aproveite o presente. Segunda questão que eu comento, de aproveitar o presente, né? Você entender onde você está situado e aproveitar aquilo que lhe é oferecido. Então, vou dar um exemplo. Eu estou num lugar, numa geografia, estou no Nordeste dos Estados Unidos, são 6 meses de frio. Então, em vez de ficar reclamando do frio e combater o frio, o que a gente pode fazer para a gente aproveitar o frio? Então, é ao contrário, é você tentar tirar o benefício, as coisas positivas do que você está vivendo uhum, no presente. Então, se você consegue fazer isso, digamos assim, você se adapta muito melhor e você uhum. vai extrair muito mais satisfação da sua situação se você consegue fazer isso. Agora, se você fica se vivendo o passado ou comparando com uma outra situação diferente que você estava antes, talvez você encontre só desgosto ou complicação. Então, no meu Uhum, caso, a gente tenta viver o presente e aproveitar o máximo que tem de bom no presente e aquilo que está te oferecendo ao seu redor, né? Então, por exemplo, eu vivo num estado, a cultura aqui é diferente, eu moro nos Estados Unidos, eu não tenho uma vida social que eu tinha quando eu morava no Brasil. Ok, mas eu tenho uma vida social, então vamos tirar o máximo do que existe hoje. Então, é claro que nesses sentidos, você tem família e mora com. Eu tenho uma esposa, meus filhos já são maiores, já não moram mais comigo. Mas claro que você tem que estar alinhado com com a sua família, né? Então, e procurar com que esse entendimento seja mútuo, né? Porque aí sim. você vai ter harmonia. Você não tem harmonia em casa, você não vai ser feliz no trabalho nem em casa. Então, você precisa ter harmonia em casa para poder estar bem para enfrentar o dia a dia dos seus desafios de trabalho. É importantíssimo, né? Você falou da vida social, me lembra que eu também sempre gostei muito da parte da vida social quando eu morava no Brasil. E sim, reduziu muito, mas de vez em quando eu chamo uma turma americano, sul-africano, equatoriano, tem uma turma grande aqui. A gente faz uma festa também, né? A gente às vezes consegue É. aproveitar isso. Não tanto, mas, né? E eu concordo com você, é tirar o lado bom. Eu tô aqui, é uma oportunidade. O que que eu posso tirar de melhor para mim, para o meu crescimento, né? Então. Eu gosto da filosofia, com certeza. Então, dessas mudanças todas, quer dizer, no meu caso, mudança sempre que eu mudei de emprego, eu fui convidado para trabalhar numa nova empresa, uma nova posição, é sempre para resolver problema, para resolver desafios e mudanças, implementar mudanças, Uhum, transformação, né? Então, isso para quem, no meu caso, desde o início foi sempre isso, e eu mudei de trabalho no começo da minha carreira, de 3 a 5 anos, era mais ou menos quando surgiu uma oportunidade de promoção. uhum, Então, essas mudanças foram constantes. Agora, na ACO, eu já estou já há um bom tempo, já há mais de 10 anos, mas eu fui mudando de posição ao longo dessa trajetória. Mas sempre que me promoveram, foi para resolver alguma coisa, para transformar alguma coisa, para mudar. Então, mudança faz parte. uhum, Se você não quer ter dificuldade ou não quer enfrentar mudança, tem que estar também na minha cabeça consciente que as oportunidades vão ser muito menores se você trabalha numa corporação. uhum. Se Com você está certeza. disposto, se você está disposto a encarar mudança e transformação, vão surgir mais oportunidades, porque as pessoas vão te ver dessa forma. Uhum. Muito bem colocado. E falando na parte de experiência de gestão, de mudanças, dentro de Hum. todas as transformações que você teve a oportunidade de fazer parte e também de liderar nessas corporações, você teria algum exemplo para dividir com a gente de uma mudança, dos desafios, quais foram as dificuldades e os aprendizados dessa mudança? Olha, eu vou, em vez de falar de uma mudança específica, eu vou falar no geral para você a minha experiência com mudança, né? Uhum. Ótimo. Porque de novo, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que está acontecendo agora.
Uhum. Há um ano atrás eu passei a também ser responsável pela nossa operação no Canadá, né? Ok. Faz um ano. E eu fui convidado a assumir o Canadá, porque o Canadá estava com problemas. Nossa operação lá no Canadá estava com dificuldades. Então, eu fui Uhum. convidado a assumir também o Canadá para, eventualmente, implementar mudanças, transformações. Então, não existe uma fórmula mágica, existe uma fórmula, se a gente for em vários livros e for ler um monte de literatura, é mais ou menos parecido, não é muito diferente de tudo que Uhum. existe no mercado. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é que você vai implementar, né? Porque entre ideia e execução, muitas vezes é o problema. Você tem um plano, mas você não consegue executar por algum motivo. No meu caso, eu vou dizer assim rapidamente minha experiência, como é o processo e por que que na minha história, felizmente, não sei se é felizmente ou infelizmente, porque às vezes o fracasso também você aprende muito com o fracasso, mas em todos os Uhum. casos, processos de mudança, transformações que eu tive que efetuar, que foram em todos os cargos que eu passei, Uhum. tiveram um resultado positivo. Então, primeiro é ter claro o que precisa mudar. Você ter Uhum. uma visão e ter isso bem definido, o que você acha que precisa mudar. Segundo, o que você acha que precisa mudar está totalmente alinhado e aprovado para quem está acima de você, para o seu reporte direto, para o seu chefe e para Uhum. o pessoal de cima, né? Porque na hora que você está alinhado 100%, ok, vamos fazer a mudança. Então, acho que a primeira coisa, a minha visão é essa, é isso que precisa fazer, e eu vou Uhum. esperar, resultados vão ser esse, e você está totalmente alinhado. Bom, você estando dessa forma, digamos, você tem uma proteção contra, não, por que que você fez isso? Não devia ter feito isso. Não, você tá todo mundo dentro do mesmo barco, a Uhum. liderança. Aí você vai para a sua equipe. Então, acho que quando você vai para a sua equipe com essa visão e com espaldado, a principal coisa é você, inicialmente, é a comunicação. O que tem que ser mudado, para quem, por que que nós estamos mudando, por que essas mudanças vão ocorrer e qual é o resultado. E a minha Uhum. experiência é, se você consegue claramente transmitir que as mudanças, os resultados vão ser positivos para a empresa e para as pessoas que ficam na empresa, porque normalmente Uhum. mudanças afetam pessoas que estão na Uhum. empresa, né? Raramente não afetam, a maioria das vezes tem algum efeito em alguns profissionais. Uhum. Se você consegue transmitir essa visão é uma visão positiva de futuro, normalmente você não vai ter problema, né? Essa é a primeira etapa, é claro, é a primeira etapa. Então, a, a, a comunicação é fundamental. E a comunicação constante, porque quando você não comunica, as pessoas se comunicam e as informações não são, muitas vezes, as informações corretas. As pessoas começam a comunicar coisas que não tem nada a ver. É. Então, é muito importante você comunicar para também evitar o erro na Rádio peão. comunicação. A gente chama Exatamente. rádio peão no Brasil, né? É. É. Uhum. A comunicação efetiva, né, é fundamental. Uhum. Segunda Sim. coisa que é fundamental é, bom, tem que trazer todo mundo para o mesmo. Você comunicou, está explicando, tem a visão, o futuro melhor, porque, claro, ninguém quer participar de um futuro pior. É Uhum. você trazer as pessoas para dentro todo mundo para dentro do mesmo barco, né? E aí você Uhum. tem um período onde algumas pessoas ficam, talvez, descontentes, outras pessoas ficam desmotivadas. Então, essa comunicação Uhum. tem que ser uma comunicação constante, e eu diria que você tem que criar, ao longo desse processo, que você tem normalmente um período, você tem que criar períodos curtos onde você comunica vitórias da mudança. O que você mudou e o resultado que você está buscando,
você tem que estar comunicando as boas notícias com uma certa frequência, né? Então, ó, Uhum, mudamos e isso é o que está acontecendo. Então, você tem que ter metas e tem que ter resultados positivos comunicados de uma forma espaçada, curta, né? No meu pode ser mensal, a cada 2 meses, mas não pode esperar uhum, 6 meses para falar com o seu público nem um ano. Outra coisa que eu vou voltar na questão da comunicação, a comunicação não deve só ser com seus líderes diretos, tem que conversar com toda a empresa. Quando a mudança é impactante, por exemplo, essa nossa no Canadá, eu me comuniquei ao vivo com 100% dos nossos funcionários no Canadá, para explicar uhum, todos, não só com os meus reportes diretos, né? Então, essa comunicação direta do líder da organização com todos, eu acho que é fundamental. E depois essa comunicação frequente, ela pode ser com seus líderes, que devem então repassar essa comunicação, mas você deve ter uma comunicação, na minha opinião, com toda a sua equipe, com todos os funcionários, também eu acho que tem que ser no mínimo a cada 6 meses, tá? Se você quer atingir, falar com todos a sua base, eu acho que é saudável. E para mim funcionou muito bem sempre, né? A uhum, outra questão, então, passou da comunicação, voltou trazer as pessoas para dentro, ter essas metas de curto prazo, mas trazer as pessoas para dentro do processo de mudança. uhum, Você teve as pessoas que ficaram descontentes, as pessoas que ficaram desmotivadas. Tá? Esse processo, ele, digamos assim, nas primeiras semanas, devia ser um processo de cura, de healing, um processo onde que essas pessoas estariam absorvendo e se incorporando nas pessoas que estão motivadas com a mudança, né? uhum, E aí você pode me perguntar, pô, mas e aquele cara que não quer mudar, aquela pessoa que... Depois que você deu treinamento, depois que você explicou, Camila, você não pode ficar com pessoas que são, na minha opinião, e eu sempre trabalhei dessa forma, se tem pessoas que têm rejeição à mudança, infelizmente essas pessoas não deveriam continuar com a empresa. Então você tem que dar um prazo, você tem que estabelecer um prazo que você acha razoável para as pessoas que não estão alinhadas com a mudança uhum, se juntarem com o grupo dos motivados, né? E se essas pessoas uhum, não se juntarem ao grupo dos motivados, como líder, você tem que falar, poxa, você não pode ter uma pessoa que está bloqueando o processo, né? Então, sim, eventualmente, o caminho correto seria o desligamento. uhum, Simplesmente isso. No meu caso, eu tive muita felicidade que em todos os processos que eu fiz em todas as empresas, foram raros os momentos que eu tive que fazer um desligamento de algum executivo, de algum funcionário, porque eles não abraçaram as mudanças. Foi uhum, raríssimas as ocasiões. Então, eu acho que isso se deve ao processo que eu falei de correta comunicação, correto entusiasmo com os resultados da mudança e, e você trabalhar esse grupo de uma forma que todos estejam unidos e de um momento talvez de desânimo ou desmotivação passar a ter uma reação de otimismo em relação ao futuro, né? uhum. Me alonguei aí na resposta, mas Ah, muito interessante. Sempre aprendo muito quando entrevisto executivos, de sucesso como você, Rubens. E está muito alinhado com o que eu também acredito ser uma forma adequada de gerenciar mudanças. Uma das coisas que eu coloco nos processos e nos clientes que eu trabalho com gestão de mudanças é que existem uns dois porquês na mudança. O primeiro é justamente o que você está mencionando da visão, né? Por que que está mudando e a visão alinhado com a estratégia da empresa, né? E o segundo porquê é aquilo do funcionário que está assim, mas por que que eu tenho que mudar? Aí vem a visão do futuro.
que tem de tão bom para mim aqui nessa mudança que eu vou querer fazer, o que eu vou querer, né, embarcar, né? Daqui a pouco é uma oportunidade para eu crescer mais, uma oportunidade para eu aprender mais, né? Então, tá muito alinhado do que eu acredito também ser uma mudança de sucesso numa empresa, né? Mas obrigada muito, muito interessante a tua experiência. E aí, dentro disso, teve algum momento, Rubens, que você teve assim desafios muito grandes no sentido assim, ó, de passar por uma certa dificuldade, chegar assim, poxa, o que que eu faço agora? Tá acontecendo uma situação complicada, ahn, literalmente uma dificuldade. E se você hoje, olhando para trás, o que você aprendeu com aquilo e o que talvez até faria diferente com toda a sua experiência? Eu acho que tem um exemplo interessante, que foi um caso que ocorreu durante minha carreira, no começo da minha carreira, onde eu trabalhava numa empresa que era uma empresa do ramo de entretenimento. Nós Uhum, vendíamos produtos de entretenimento. E nós fizemos na época um joint venture com um concorrente, uhum, onde nós juntamos os nossos depósitos para ter uma eficiência maior no processo de distribuição. Eles uhum. eram concorrentes, mas não diretos, porque tinha uma diferenciação produto. Ok. Então, por um motivo de escala, nós fizemos uma joint venture e contratamos um executivo para administrar essa joint venture, que era Uhum, nosso, nossa empresa de distribuição. uhum, E essa empresa, depois de alguns meses, por uma série de motivos, os empregados estavam à beira da greve, eles estavam revoltados com a liderança uhum, dessa empresa, uhum, estavam quase entrando em greve, dando sinais de entrada de greve, e num momento crítico para nós, porque nessa empresa, nesse ramo, o Natal era muito importante, e estava chegando a época que a gente tinha que enviar os produtos para os nossos clientes no quarto trimestre, né? Que era o uhum, mais forte do ano. Então, analisando a situação, eu era na época diretor financeiro da nossa empresa e nós tínhamos o nosso presidente e o presidente desse concorrente, que era parceiro na joint venture. Eles decidiram dispensar o líder dessa empresa e me escalaram para ser o interventor nesse centro de distribuição. ok. Então, o que eu aprendi, que foi no início da minha carreira, aprendi, digamos assim, que foi muito valioso, é o valor de você estar 24 horas com os seus funcionários, entendendo por que que eles estavam naquela situação de quase greve, Uhum, não estando diretamente conversando com seus funcionários do centro de distribuição. Então, eu tava numa posição de diretoria, né? Nós tínhamos uhum, vários níveis, a empresa tinha vários níveis, e tinha o centro de distribuição, tinha lá o nosso staff, uhum, nossos funcionários que fazem o trabalho do centro de distribuição, e eu acho que é importante o executivo não perder, quer dizer, a lição que eu tive, a lição não, mas o reforço o executivo, mesmo o mais alto executivo, não pode perder o contato com as pessoas que fazem o mais básico na sua empresa, nunca, uhum, porque você se isola no topo, isso é péssimo. Se você se isolar no topo, você está, digamos assim, você perde o contato com a alma da empresa. A alma da empresa não é só a liderança da empresa. Então, a minha gestão, eu sempre procuro, o que eu digo você não pode ficar sentado na cadeira e no computador o tempo todo. Você tem que estar no chão da fábrica, se você está com uma fábrica do seu lado. Se você não está, você tem que estar viajando para ver a sua fábrica. Você tem que estar no seu centro de distribuição, uhum, com frequência, em contato com todos os níveis da empresa. Então, vou dar um exemplo prático do que isso não é que transformou minha vida, mas eu sempre levo como uma lição essa questão de você ter relação com todas as pessoas da sua empresa, né? Em todas as funções. Eu assumi o Canadá um ano atrás
e eu fiz questão de conhecer todos os funcionários, de ir em todas as máquinas da nossa operação, da nossa fábrica no Canadá, entender o que eles estavam fazendo, qual era o problema que eles estavam enfrentando, quais eram as maiores dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, acho que, é claro que não são 10 mil funcionários na minha fábrica, eram só 50, no caso do Canadá, são só 50 funcionários na fábrica. Então, eu tive, em 2 visitas, eu tive a oportunidade de fazer isso. Mas o recado total final é não se isole, não se isole na sua cadeira, no seu escritório, na sua sala, né? Administre sua liderança, o seu reporte direto, mas mantenha o seu contato e mantenha a sua relação com as diversas funções da empresa. Isso, além de você ter informação não filtrada de coisas que você eventualmente pode não estar sabendo, você você consegue, na minha concepção, criar um ambiente muito melhor entre todos os níveis na empresa, Uhum. um ambiente de confiança de quem está nos níveis inferiores da empresa, os estagiários, os funcionários iniciantes, os novos funcionários, os operadores da fábrica ou o pessoal que trabalha no centro de distribuição, quem faz o picking das caixas. Quer dizer, você consegue criar um ambiente muito mais saudável, na minha opinião, dentro da empresa, quando você tem essa abertura, essa visão e esse contato com seus colaboradores. Adorei, Rubens. Sair da bolha, né? Eu já conversei com outras, e já vi outros casos de clientes que ficam mais nessa bolha, que a gente chama, e é difícil sair, né? E o momento que acontece essa saída da bolha é tão interessante porque, como você falou, concordo. Tudo que melhora, né? O ambiente de trabalho, a confiança, a relação no meio de trabalho e o fato de você estar lá, eles pensam: nossa, o que eu estou fazendo aqui realmente é muito importante. Olha quem está aqui, né? Buscando se relacionar comigo. Eles colocam assim uma coisa de é importante o que eu estou fazendo. Eu estou realmente contribuindo para algo que faz a diferença nessa empresa. Então, é muito legal que tu fazes isso e Eu eu acho concordo. que, e outro comentário que eu faria, assim, é importante que esse processo, esse relacionamento seja sincero. Porque quando você não é sincero, o funcionário sabe. E você sabe, quando alguém não é sincero com você, você sabe. É a mesma É. coisa com os seus colaboradores. Então, esse Uhum. processo tem que ser, de uma certa forma, quer dizer, você tem que ser natural. Você não pode forçar. Se você não é natural, as pessoas percebem. Outra É. coisa que eu acho muito importante que deve ser aplicado em processos de mudança é se a empresa consegue e deveria usar uma ferramenta chamada de entender o processo de engajamento, o nível de engajamento que os seus funcionários têm. Eu acho que para um Uhum. líder essa é uma ferramenta fundamental. É uma ferramenta fundamental. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Eu uso o processo, uma ferramenta pesquisa de engajamento, seria em português a palavra, pesquisa Ok. de engajamento já há mais de 15 anos, e a pesquisa de engajamento envolvendo todos os funcionários de forma confidencial, Uhum. eu diria, uma ferramenta maravilhosa. Então, a gente aplica a pesquisa de engajamento de forma anual, às vezes bianual, mas Uhum. isso é fundamental antes de mudanças, depois de mudanças, principalmente depois de mudanças, porque você tira a temperatura de como está o sentimento dos colaboradores em relação à empresa. Então, na pesquisa de engajamento, existe aí uma série de empresas que oferecem a pesquisa de engajamento, ou também, se você não tem recursos, livros sobre pesquisa de engajamento suficiente, faz um Munker Survey usa uma ferramenta de pesquisa eletrônica. Sim, sim. Então, as empresas conseguem hoje facilmente fazer. Mas eu acho Uhum. fundamental, se você quer ter um retrato de como está
o clima na sua empresa, falar com uma, duas, três, quatro, meia dúzia de pessoas, como a gente fazia só antigamente, você falava, vou falar com fulano de tal departamento, ciclano tal, o que, que ele acha, como é que está. Ok, é o mínimo que você tem que fazer, o mínimo. Mas você Uhum, usar uma ferramenta onde você consegue obter informação de 100% dos seus funcionários e você vai concluir qual é a situação, não só geral, mas as uhum, pesquisas, as ferramentas permitem com que você faça apurações departamentais e você vai conseguir trabalhar temas importantes onde hoje não existe satisfação dos funcionários e você sabendo quais são esses temas, você vai poder ter foco, você vai poder ser pontual na uhum. elaboração de plano de resolução desses problemas que hoje estão, digamos assim, atrapalhando o engajamento desse funcionário na empresa. Por que que isso é importante? Uma pessoa feliz trabalha muito mais, trabalha muito melhor. Uma pessoa infeliz com a empresa, com baixo engajamento, a produtividade dele é 50% ou menos. E muitas vezes o Uhum, gerente não está nem percebendo que a produtividade dele é baixa. Então, eu uhum. acho uma ferramenta fantástica que todas as empresas deveriam estar usando, é pesquisa de engajamento e trabalhar focado a nível departamental com essa pesquisa Departamento. para Uhum, poder fazer, digamos assim, trabalhar os temas com baixa pontuação para subir toda a empresa, né? uhum. Claro, o objetivo disso é com que o clima da empresa seja, o engajamento seja muito maior, engajamento maior, produtividade maior. Com certeza. E maior retenção de funcionários também, né, Rubens? Exato, porque Porque dentro desse. funcionário não engajado, normalmente ele está procurando emprego. É, exatamente. Existe muita pesquisa em relação a isso. É a grande maioria que não está engajado já está buscando outras oportunidades. Aí acaba botando foco na busca do emprego também, né? Ao invés de estar focado aí na excelência do trabalho dele, né, Odeba? Exato, exato. É, muito legal. Eu falando ó, eu vou vindo com o meu gauchês agora, de vez em quando, né? Faz tanto tempo que eu saí do Sul. É, nossa, muito interessante. Sabe que uma das coisas que eu vejo na parte de pesquisa é que, e ó, vai parecer óbvio o meu comentário, mas já vi situações de que não acontece. Se faz a pesquisa, se pega os dados e não se faz nada com isso. É, É óbvio, né? Você está dizendo tomar, né? Ter a visão focada de como agir, poder tomar as ações e comunicar essas ações, né? O quão importante é. Já vi situações, Rubens, de nós estamos fazendo pesquisa todo ano, a gente está vendo, mas e os funcionários nem sabem o que está acontecendo e ninguém está vendo ação nenhuma correr. Aí também vai no desengajamento automático, né? é. Após Então, pesquisas assim. é, o que eu posso recomendar para a audiência, quem teve mais experiência com isso, primeira coisa, o líder máximo da organização tem que ser o sponsor, tem que ser o padrinho desse processo. Senão não vai funcionar, senão você é para inglês ver. Uhum, Então, o líder número um, o presidente, o CEO, tem que ser o sponsor desse trabalho. A nível local, business, né? Se for uma subsidiária, o cara local tem que ser o padrinho, o presidente local. sim. Segundo, o resultado da pesquisa, então, vou comentar com você rapidamente como é que eu faço com o meu, eu faço pesquisa em todas as minhas unidades a cada 2 anos a nossa empresa faz. Então, Uhum, como é que é o meu trabalho? Então, você tem a pesquisa, vamos supor que você tem 80 perguntas ou 100 perguntas, uma parte da pesquisa é sobre os líderes da empresa, outra é sobre os benefícios da empresa, outra é sobre os uhum, colegas da empresa, então tem várias sessões, né? Pesquisa de engajamento. E normalmente você tem a pontuação. E você tem, como é que eu trabalho, como é que eu consegui, eu vou dizer para você que em 10 anos, quando eu era o presidente da nossa unidade no Brasil, nós saímos de um score mediano para o melhor possível, porque nós fomos, na época, inclusive, parabenizados pela empresa que fez a pesquisa, que conduzia a pesquisa para nós, que era, se não me engano, era Korn Ferry, uhum. de ser uma das 3 melhores resultados do Brasil, de todas as pesquisas que eles Parabéns. faziam no Brasil, nós
chegamos a estar entre as três melhores. Ele não falou que era o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele falou, você está entre os três melhores do Brasil. E nós ficamos muito satisfeitos. Mas foi um processo de 10 anos para sair de uma pontuação mediana para uma pontuação excelente. Uhum. E então é um processo que não é rápido. Segundo, como é que foi o nosso trabalho? É a questão de focar na pontuação mais baixa. Você não consegue melhorar tudo. Vamos supor que você tenha 100 perguntas e todas as perguntas, um monte é mediana e tem de 20 perguntas, de 20 questões, pontuação ruim. Você vai trabalhar as 20? Não, você não consegue. Você não consegue ter. Se você quiser trabalhar os pontos fracos que você tem, você não consegue melhorar eles em um, dois, três. Você perde foco. Então, Priorizar, né? no nosso trabalho, no trabalho que eu faço com a minha equipe de líderes, Uhum. a gente foca as três piores pontuações. Ok. Mas a gente foca raio laser nas três piores. Então, nesse ano, fizemos uma pesquisa. Quais são as três piores pontuações? O que o pessoal que está afetando mais o engajamento? São essas três questões piores. Laser foco durante 12 meses com ações para melhorar a pontuação dessas três. Uhum. Aí, depois de 2 anos, vem nova pesquisa, essas três melhoraram de pontuação, quais são as três, continuam sendo as próximas três piores. E aí a gente conseguiu, com esse processo, a gente conseguiu indo, fazendo, evoluindo, e não ficar repetindo a mesma pesquisa, a pesquisa dando a mesma coisa. Ah, está na média, tá bom. Está na média, tá bom, é para a empresa medíocre. Empresa medíocre está satisfeito com a média. É Se isso aí. você quer ser melhor que a média, se você quer ser líder de mercado, você não pode ser empresa medíocre, está na média, né? Então Uhum. você tem que sair da média. Para sair da média, você tem que ter foco em eliminar os pontos fracos. Então, foco na pesquisa de engajamento nos três principais pontos fracos, que você, ao longo do tempo, você vai sair da média. Muito legal. E parabéns por estar no top 3, hein? Isso é, depois de tanto trabalho, e realmente leva tempo, né? Porque é praticamente uma mudança quase de cultura, né? Que vai gerando, e realmente é muito esforço, muito trabalho, muito tempo. É, outra coisa que eu comento que é aquela questão a gente tem que tomar muito cuidado com a estatística. Que a estatística, eu tive um professor de matemática que falou, você pegar uma pessoa, um corpo humano, deitado numa mesa, eu tirei a temperatura dele e está na temperatura, medi na barriga dele e está na temperatura certa. Só que, e o sujeito está vivo ou está morto? Não, o sujeito está morto porque o pé está no congelador e a cabeça está no forno. Então a temperatura média está legal. Será que o cara está vivo ou será que o cara está morto? Eu Eu não tinha sei se ouvido o essa cara está vivo. associação. Eu não sei se o cara Gostei. está vivo ou se está morto. Depende, você tem que Uhum. olhar toda a estatística. Não pode você ficar só Sim. olhando só média. Só média muitas vezes é enganosa, pode ser enganosa. Uhum. E Então, distribuição e ver dessa então eu forma. comento isso É. que também que quando você olha, pesquisa de engajamento, estamos na média, tá bom. Não, não tá bom, porque com certeza vão ter áreas da empresa que vão estar excelente, mas vão ter áreas da empresa que está péssimo. Então, por isso que você precisa olhar, é que nem você olha um iceberg, o Titanic está vendo um iceberg, não, tá legal, tá acima, acima do nível do mar, tá tudo legal, você está vendo acima do mar, embaixo do mar afundou o navio, porque o navio bateu na parte que estava debaixo da água, que era muito maior, né? Uhum. Então, muito cuidado com pesquisa, em olhar os detalhes da pesquisa, olhar os extremos, olhar os outliers, os extremos, e o que está não só na média, mas entre os extremos e a média. O que está acontecendo? Né? Uhum. Então, pesquisa, muita inteligência ao ler pesquisas. Uhum. Muito bem colocado. Realmente despender um tempo importante para entender esses detalhes, né? Concordo. É muito importante. Ótimo. Então, vou fazer mais duas perguntinhas, rapidamente, que nosso tempo já esgotou, mas está muito interessante, então a gente pode fazer essas outras duas perguntas. So, qual seria a tua visão daqui a 5 anos? A visão, de empresa e os desafios que você vê?
para chegar nessa visão? Então, acho que quando eu fiz meu mestrado, uns 30 anos atrás, eu tinha um professor que ele falava: qual é o futuro? O futuro é preços, em preços, menor preço, pressão em custo, porque os custos estão subindo, então a pressão nos custos, e instabilidade econômica mundial. Ele já falava isso 30 anos atrás. Então, Uhum, em relação às pressões, né, a gente continua vendo, isso não mudou, mas você tem uhum, mudanças grandes, que é a parte tecnológica. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, tinha- não tinha notebook, tinha desktop, né? uhum. Os celulares eram desse tamanho, era um tijolo o Meu celular. tempo também. É. Aham. Então, a tecnologia mudou, rede social não existia, É. né? Então, era tudo novidade. A Apple eram os primeiros produtos da Apple, né? Eu trabalhava Uhum. com um computador, quando eu comecei a trabalhar, já tinha um personal computer na empresa, mas a impressora era assim, era era 5 segundos para ir para imprimir de um lado e depois 5 segundos. Era muito diferente, a tecnologia mudou muito, né? E Ah, as ferramentas mudaram muito. Então, a parte tecnológica é uma ameaça, mas é uma bênção para nós. No caso da nossa empresa, nos próximos 5 anos, continua. Nós somos afetados, nossa empresa, a ACO, para quem não sabe, nós somos um dos maiores fabricantes mundiais de produtos para escritório e produto para escola, né? Escolar, escritório. Temos também uma marca de tecnologia, que são acessórios para computador, e temos uma marca de acessórios para game. Então, nós estamos em mais ou menos quatro diferentes segmentos. E futuro para nós, no nosso core business, que é material de escritório e escolar, é declinante em termos de consumo. Então, o nosso desafio é expandir em áreas onde nós, eventualmente, categorias de produtos onde nós não estamos. Nós somos líderes uhum. onde nós estamos, na maioria das categorias de produtos, do core business, e na área de tecnologia, tanto na acessórios como computador, como para acessórios para gaming, nós temos uma boa penetração, mas não somos líderes. Então, nós temos que expandir a nossa liderança nessa área de acessórios, tecnologia Uhum. e acessórios para gaming, e entrar em novas categorias. Por exemplo, nós acabamos de adquirir uma empresa na Austrália, que é uma empresa de especialista em cadeiras, seja cadeiras para o seu escritório, cadeira para sua sala, é um novo segmento de mobiliário que nós estamos entrando. Então, para Ah, a ok. nossa corporação, é fundamental consolidar, continuar adquirindo, consolidando o nosso setor core business de material de escritório e material escolar, mas também entrar em novas categorias de produtos, que é o que a gente acabou de fazer, por exemplo, com essa aquisição que a gente acabou de fazer na Austrália, Nova Zelândia. Uhum. Uhum. Então, os próximos 5 anos, na verdade, é uma continuação desse processo. E no caso da tecnologia, como é tudo muito novo, e nós não somos uma empresa super mega forte, nós somos uma empresa nossa empresa está listada na Bolsa de Nova York, somos uma empresa de 2 bilhões de dólares. Então, nós, digamos assim, acompanhamos a evolução tecnológica e vamos adaptando essa tecnologia na nossa empresa conforme essas tecnologias vão se comprovando como positivas. Sim. Então, nós temos um certo conservadorismo em, em abraçar novas tecnologias. Nós esperamos elas estarem um pouco maduras e aí passamos a adaptar ou adquirir ferramentas Para implementar. com essas tecnologias. Entendi. Uhum. Ok.
Então, crescimento orgânico e inorgânico dentro desse futuro. Crescimento, o crescimento orgânico é mais por consolidação e market share, Uhum, mas eu diria que hoje tem sido um drive forte para nós, é o inorgânico, tem sido um driver mais forte. entendi. Especialmente nessa área de produtos que vocês ainda não têm participação Exato, nos produtos, exato, né? Faz sentido. porque é muito difícil. No orgânico, por que que a gente não tem tanto, o crescimento não é tão forte? Porque nós somos líderes com alto market share na maioria das categorias, então é muito difícil crescer mais do que 70% market share. Muitas vezes o Uhum, investimento ele não tem payback, o investimento não é produtivo. uhum. Então, quando você chega num nível muito forte de market share, meio que chegou no que seria o ideal, 70%, 80%, eu diria. Sim. E Mais se o que isso mercado não começa. cresce, como crescer? Exato. Então, a É. consolidação e novas categorias, novos mercados é o caminho para nós. Entendi. Excelente, bastante desafio e coisa boa. Já adquiriram uma empresa e provavelmente mais por vir, né? Ok, então a última pergunta seria: se você pudesse resumir em poucas palavras o segredo do seu sucesso, Tá. o que você falaria? Olha, vou ser bem rápido aqui, eu diria o seguinte: claro, trabalhar duro, ser extremamente esforçado naquilo que você faz. Então, se você, se você quer trabalhar, que nem o americano fala, 9 to 5, das 9 às 5, que é o padrão americano, não é difícil você ter oportunidade de crescimento nas Uhum, corporações multinacionais. uhum, Você não pode ter expectativa de trabalhar das 9 às 5, que é o que normalmente o padrão tradicional, expectativa mínima dos americanos, né? No Brasil sim. seriam 8 horas por dia. Trabalhar horas por dia é o normal. Então, se você quer ter mais responsabilidade, provavelmente você tem que estar disposto a ter um tempo a mais para você poder fazer mais. Mas Uhum, eu diria que a principal recomendação que eu posso dar para a audiência é o seguinte, principalmente para os jovens, é o que você, quando você entrar no seu trabalho, for trabalhar, etc., entenda claramente o que o seu chefe espera de você. Qual a expectativa do seu chefe? Se a expectativa dele é irreal, você tem que negociar uma expectativa realista. Tenha essa expectativa alinhada. O que, que ele espera e o que você deve fazer. Se não está, alinhe essa expectativa. uhum, É a primeira, fundamental. Segundo, que vai te alavancar sua carreira, faça mais do que a expectativa. Negocie a expectativa e faça mais do que ela. façam mais. Sim. Então, para mim, esse acho que o Dig de Ano Swing foi e até hoje é. Anualmente eu sento quando eu faço minha revisão de performance com o meu chefe, qual é a sua expectativa para o ano? Para nós estamos em 2025. Qual é a expectativa que você tem? Então, no meu caso, são Uhum, unidades de negócio, são questões estratégicas, são resultados. Qual é a uhum, expectativa? Se eu acho que a expectativa é irreal, eu tento negociar. Não, você está louco, não é real. O que você espera de mim, de resultado e do meu trabalho, não. Eu uhum, tento alinhar. Depois que eu alinho, eu trabalho o máximo possível para fazer mais. E normalmente eu consigo realizar mais. Então, quando você consegue realizar mais, você abre a porta para futuras oportunidades, porque você está sempre entregando mais. Então, acho que é uhum. você ter essa comunicação, você verbalizar isso é fundamental com o seu chefe. Se você não verbaliza isso, você está numa caixa preta. Sim. Excelente dica, né? Então, alinhamento, trabalhar duro e entregar mais do que foi alinhado. Excelente, Parece adorei. fácil. Mais fácil dizer do que fazer, né? A Mas gente sabe. se você conseguir, se você consegue, não deveria ser difícil. Não deveria ser difícil alinhar, estabelecer o alinhamento. Fazer mais aí é o desafio. Fazer mais é o desafio.
Com certeza, com certeza, te entendo bem. Então, ó, mais uma vez, muito obrigada. Excelentes insights que você aí teve, que a gente teve a oportunidade de conversar hoje. Toda essa experiência foi maravilhoso. Agradeço mais uma vez pelo tempo, disponibilidade, por estar aqui e muito obrigada a todos aí da audiência. Nos falamos na próxima. Até lá!